Olá, futura engenheira! Seja muito bem-vinda! Eu estou aqui para ajudar você a alcançar o seu primeiro emprego. Hoje eu quero conversar com você sobre uma estratégia para como perder o medo de falar em público. Pois é, bom, você sendo futura engenheira pode ter certeza que você vai passar por algumas situações de apresentar o seu projeto, apresentar alguma coisa que você está desenvolvendo no momento, e pode ser que você tenha que falar para mais pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. Outro exemplo também é que você vai ter que estar apresentando, por exemplo, na faculdade para mais pessoas ou até mesmo para uma bancada específica de um projeto que você está desenvolvendo, né? Então, tem muitas pessoas que têm muito bloqueio na hora de poder falar quando você está no centro da atenção de muitas pessoas, né? Então, como é que você faz para você poder perder esse medo? É de um dia para o outro? Não. Como quase tudo na nossa vida, não é assim na base do milagre. Mas, do mesmo jeito que também é uma questão de treino, né? Você, quando aprendeu a dirigir, você não pegou o carro e saiu dirigindo. Você teve que praticar. Quando você era criancinha, bem bebê, você estava engatinhando. Para você poder caminhar, você teve que cair muitas vezes, você praticou muitas vezes, até que um dia você simplesmente, o seu corpo entendeu e estamos caminhando até hoje, entende? Então a gente precisa ter esse conceito muito claro na nossa mente de que muitas coisas que a gente desenvolve na vida é tudo uma questão de treino, né? Você vai se entendendo melhor, você vai praticando, você vai percebendo situações diferentes, essas situações diferentes passam a ser mais situações comuns e assim você vai ficando mais segura. É isso que é uma das chavinhas que precisa virar na sua mente. Quando você entende que é uma questão de treino, você vai entender que isso você vai ficar melhor. Não é que, ai meu Deus, vou ser sempre assim, entendeu? Então vamos lá. Toda vez que você estiver diante de muitas pessoas, tem alguns pontos que precisam ser bem claros. O primeiro, você tem que saber direitinho o que é que você vai falar. Tente encontrar, não é só decorar o texto, porque quando você está muito nervosa, pode ser que você dê um branco e aí você não lembra mais. Então é importante, quando você tem a sua apresentação pronta, você tem que ter algumas palavras que são do começo da sua apresentação, de que vão te lembrar o resto. Então tenta criar algumas palavras tipo de conexão. Então, como que eu posso dar um exemplo? Digamos que eu vou estar fazendo uma apresentação para poder dizer para o meu time de engenharia, por exemplo, de engenharia de motores, que a parte frontal do carro, né, aquela parte onde vai o motor mesmo, vai ter que mudar, aquele compartimento vai ter que mudar. Então, digamos que eu tenho todo mundo aqui e eu falo assim, bom, engenheiros de motores, de acordo com o nosso design, esse compartimento ele vai ter que mudar porque o consumidor vai poder utilizar esse espaço para outras coisas, ou então vamos tentar colocar um outro compartimento aqui que seja agora focado para o carro elétrico e etc. Um exemplo, tá bom? O que acontece? Quando eu pego a palavra design, essa palavra tem que me fazer lembrar o texto na mente. Então, como se fosse um título do seu parágrafo, um título daquele pedacinho da sua apresentação, que se eu falar para você, você lembra do resto. Isso é estratégia para você tentar se acalmar na hora do nervosismo e assim buscar essas palavrinhas para você conseguir ir lembrando, entende? Porque nem sempre você pode carregar um documento junto com você onde você tem algumas anotações que você realmente pode bater o olho lá e olhar. Nem sempre você vai ter um projetor que você vai estar apresentando em um PowerPoint, por exemplo, a sua apresentação. Às vezes você só vai estar se comunicando, às vezes é uma palestra, às vezes é uma apresentação mais de conversa, mais falada, nem tanto de apresentar dados, gráficos e etc. Essa é uma, então, de você encontrar palavrinhas aí. Outra coisa, sempre quando você for se apresentar para alguém,
você tem aqui o seu público, pode ter certeza que você vai encontrar no meio desse monte de gente uma pessoa que você vai bater o olho, que tem um olhar mais amigável, tem um olhar que vai te acolher. É tipo aquele olhar de mãe, sabe assim? Imagina que a sua mãe tá sentada ali e você tá apresentando para sua mãe. Isso traz conforto, porque o que acontece? Quando você tá no centro de muita atenção, você, querendo ou não, passa pela nossa cabeça aquela questão do tipo, ai meu Deus, o que o pessoal vai pensar, o que não vai? Ai, será que eu tô falando assim? Será que eu tô falando assado? Passa tanta coisa na nossa cabeça e passa tão rápido que às vezes a gente não se dá conta. Então, quando você olhar para essa plateia, para esse público, e você encontrar uma pessoa que te traz essa sensação de conforto, que é aquele olhar de mãe, fixa nessa pessoa e começa a falar. E faz de conta que não existe mais ninguém ali na sala. Ou então você imagina sua mãe que está ali sentada e você começa a falar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para alguém que é importante para você, que te dá conforto no coração, que está ali sempre te apoiando, que não importa. Não tem ninguém que você pode olhar, foca num ponto que seja assim, perto do pessoal, e imagina que aquela pessoa é alguém da sua família, o seu melhor amigo, ou a sua melhor amiga, não importa, e você faz a apresentação para essa pessoa. Quando você começa a ter mais dinâmica de apresentações, você já começa a conseguir olhar nos olhos das outras pessoas de uma forma sem que aquilo te desconcentra. Porque se você tá ali toda concentrada falando e aí de repente você olha para alguém, essa pessoa tá assim, ó, isso te desconcentra, porque você fala, ai meu Deus, será que minha apresentação tá chata? Ai meu Deus, será que eu tô falando alguma coisa errada? E aí essa insegurança toma conta de você e acabou. Então sempre foca num ponto que te dá paz. Quando você já começar a se sentir confortável com essa situação, aí você já começa a olhar para todo mundo, você já começa a ficar mais tranquila com tudo isso, entendeu? Outra coisa que também, por mais que seja clichê, essa ajuda bastante. Respira fundo, mas respira fundo. Segura 3 segundos e solta. Por quê? Porque esse exercício de você respirar fundo, segurar e soltar, ajuda a oxigenar o seu sangue. Quanto mais oxigênio você tem junto com o sangue, aquilo faz com que o seu cérebro não fique sob pressãozinha, sabe? E aí os pensamentos ficam mais tranquilos, porque o nosso coraçãozinho tá ali, ó, batendo forte. E o que acontece? O seu cérebro, ele entra em estado de alerta. Quando a gente entra em estado de alerta, neurologicamente, o seu cérebro ele vai ter a total tendência de focar naquilo que é importante no sentido de garantir a sua sobrevivência. Então, tudo que não está no seu cérebro, ou seja, que está ocupando a sua atenção, ele vai tirar o foco disso para manter você vivo. Entendeu? Então é por isso que é muito importante você tentar baixar essa ansiedade para que o seu cérebro possa processar todas as informações, a sua memória tenha espaço suficiente para poder trazer os assuntos que você precisa falar de uma forma mais calma, sem você ter o famoso branco, porque o branco é o famoso tira o foco da memória. O cérebro é assim, imagina que o cérebro é uma pessoazinha falando assim, gente, esquece a memória não é importante agora. Foca aqui, ó, tá vindo um leão, tá vindo um leopardo, um hipopótamo para me comer, não tá? Então o foco dele tá assim, você vai começar a prestar atenção mais em saídas, você vai prestar atenção mais em cores, você vai prestar atenção mais em sons, ruídos, porque isso é o nosso cérebro primitivo mostrando para você o que é de fato perigoso ou não. Por isso que o controle da ansiedade, o controle do nervosismo, ele é primordial para uma boa apresentação. Agora você já sabe. Bom, além de outra alternativa, de outra estratégia também que é muito boa, é você reunir a família, reunir amigos, reunir todo mundo, coloca sentadinho na sala e você vai apresentar para essa galera. Por mais que sejam seus familiares, seus amigos, esse desenvolvimento de você começar a falar, você vai ficando mais confortável com essa situação de caminhar ou de mostrar alguma coisa, né? Então você vai ficando... É treino, gente. É quase que você participar de uma peça de teatro.
Literalmente você precisa praticar. Os atores, eles não praticam, eles não ensaiam muitas e muitas e muitas e muitas vezes. É do mesmo jeito, a gente também precisa praticar. Então, pratica bastante para que o texto fique fluido quando você começa a falar, entendeu? Para que você não fique naquela... então, é isso, né? Aquela coisa pausada, né? Aquela coisa que tá todo mundo percebendo que você tá esquecendo o que você tá falando, ou que você não decorou, ou que você não sabe o que tá falando. Então, por isso que é muito, muito importante você realmente treinar bastante. Outra estratégia, outro ponto que é importante aqui, use roupas confortáveis. Muito cuidado com o vestimento que você vai estar, né? Se você vai estar de vestido, se você vai estar de salto alto, se você vai estar de calça, blusa, manga aberta, manga longa, muito cuidado com o que você vai estar usando. Por quê? Porque quando você vai se apresentar, já é aquele momento de nervosismo. Se você está usando uma roupa desconfortável, ou que te aperta muito, ou que você tem que tomar cuidado na forma com que você se movimenta, isso tudo, querendo ou não, é mais atenção que o seu cérebro tem que ter para poder dividir aquela tensão ali. Ai meu Deus, será que o vestido tá bom? Ai meu Deus, o sapato tá doendo, agora meu pé tá doendo, ai meu Deus. Então é muita coisa para você pensar. Então tenta eliminar aquilo que você não precisa se preocupar. Use uma roupa elegante, mas use uma roupa confortável, porque assim você não vai ter que ficar pensando como é que você tá se movimentando, se tá subindo o vestido, se não tá subindo. Então esse tipo de coisa você não precisa se preocupar, tá bom? Outra coisa, muito cuidado, eu já falei em outro vídeo na questão da entrevista, de como é que você deve se vestir, mas aqui também cabe o mesmo conselho, a mesma recomendação que eu dei lá, cabe aqui. Muito cuidado com a maquiagem que você vai usar, muito cuidado com os acessórios, dependendo da apresentação que você vai fazer, saiba o público que vai assistir a sua apresentação. Você precisa estar de acordo com o público que está ali, entende? Não é para estar mais ou para estar menos. Tem que estar num determinado nível. Se você está fazendo uma apresentação no seu trabalho, muito cuidado com batom vermelho muito, muito chamativo, ou uma maquiagem muito chamativa, acessórios muito assim. Porque o melhor não é que você não pode usar. Você pode, claro que sim. Eu uso maquiagem, eu adoro maquiagem, quem me conhece sabe. Mas existem coisas para tudo, momento para tudo. Então, quando você for fazer uma apresentação, toma muito cuidado para que as pessoas não fiquem prestando mais atenção na forma com que você está vestida do que no que você está falando. Porque o que eu quero quando eu apresento alguma coisa para alguém é que as pessoas realmente entendam o que eu estou falando, né? Que entendam a minha comunicação, que entendam a mensagem que eu estou passando, a informação, que ela é extremamente importante, e não que fiquem reparando se o meu brinco tá balançando quando eu falo ou não, se a minha maquiagem tá certinha ou não. Se eu chamo muita atenção para esse tipo de coisa, as pessoas têm uma certa tendência a se perderem. É claro que você tem que estar elegante, se sentindo bem e bonita, mas deixa para usar aquele uau em outro momento. A apresentação não é nem sempre os melhores lugares pra gente fazer essa apresentação de roupas tão maravilhosas, tá bom? É muito importante pensar nisso também. Não precisa estar ali escondida, mas não precisa ser over. Sempre tem que ser um meio termo, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Bom, que mais? Outra coisa, essa é uma estratégia que eu gosto, eu particularmente gosto bastante. É o seguinte, você vai pegar o seu celular, você vai colocar o seu celular ali, em pezinho ali, e você vai gravar a sua apresentação. E você vai olhar depois. Esse olhar depois não é para você olhar num tom de crítica, do tipo, ai meu Deus, olha como eu falei assim, olha como eu me movimento assado, ai meu Deus. Não é para fazer aquela crítica do tipo assim, excessiva. Você tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica no sentido do tipo, o que eu posso fazer para minha postura ficar um pouco melhor, ou para minha dicção ser um pouco melhor,
Porque às vezes, quando as pessoas estão muito tímidas, elas tendem a falar muito baixinho, muito assim para dentro, sabe? Então, quando você se olha no vídeo, você consegue perceber esses detalhes. Se a sua pronúncia está sendo clara, se você está falando num tom de voz simpático, ou se o seu tom de voz está muito ríspido, muito duro, muito é isso mesmo, agora já tem, então aqui tá a apresentação e tal, sabe? Uma coisa assim que não é amigável. Muito cuidado com o tom de voz na sua apresentação, muito cuidado. Muito cuidado também com gesticulações, você não pode ficar ali. Eu sou uma pessoa que eu falo muito com as mãos, né? Se a gente for parar para pensar, nós brasileiros, eu chamo, né? Eu posso falar que isso é um pouco da gente, a gente fala muito com as mãos. Eu faço esse comparativo um pouco aqui com a Alemanha, que os alemães eles são mais discretos nesse aspecto. A gente fala muito mais alto, a gente fala muito mais assim, pá, com a linguagem corporal ela é muito mais expressiva. Mas precisa tomar muito cuidado com isso. Então, tom de voz é extremamente importante. Sempre quando você for para uma apresentação, sinta-se segura. Coloque o seu tom de voz de uma forma com que você... Lembra do que eu falei? Foca na sua mãe, imagine que a sua mãe tá ali, então faz de conta que você está conversando com a sua mãe. O tom de voz que você tem com a sua mãe não é assim para dentro, aquela coisinha tímida e tal. É um tom de voz normal, né? Como você tá aqui falando e tal. Então precisa ser assim, segura. Você precisa estar conversando dessa forma. Outro ponto é a sua linguagem corporal. Então, quando você estiver numa apresentação, tem muitas pessoas que quando tá com muita vergonha, ou faz assim, coloca os bracinhos assim, ou coloca as mãozinhas dentro do bolso, ou coloca as mãozinhas assim para trás, ou então fica assim mexendo na mão, ou então fica assim mexendo no cabelo. As mulheres, né, ficam assim mexendo no cabelo. Você pode mexer no cabelo, não é que assim, não toca no cabelo, não é isso. Uma coisa é você mexer de vez em quando, só para você estar se movimentando. Outra é quando você tá muito nervosa, que você tá querendo... Você sabe por que a gente mexe no cabelo muitas vezes? Fica assim? Porque você tá querendo chamar a atenção do seu cérebro para alguma coisa que te relaxa. É por isso que a gente fica assim mexendo no cabelo, ou então pega a caneta, fica brincando com a caneta. É porque o assunto que tá acontecendo... ele é um assunto que não te interessa ou ele é um assunto que te estressa, então é o seu cérebro tentando buscar alguma coisa perto de você que te traz algum conforto. Querendo ou não, brincar com a caneta é uma coisa que te dá conforto, por mais inconsciente que seja, alivia o seu estresse. É por isso que a gente faz. Ficar mexendo na caneta, ficar mexendo o pé, ou mexer no cabelo, tudo isso realmente são estratégias do nosso cérebro tentando amenizar o estresse. Então, não coloque as mãos aqui, não coloque as mãos no bolso, não coloque as mãos atrás. Tenta conversar com o público numa forma com que as suas mãos estejam aqui na altura aqui da barriga, assim, ó, mais ou menos. Por quê? Porque é uma altura que você não demonstra superioridade, porque você não tá com as mãos aqui em cima de todo mundo e tal. Não são mãos que demonstra insegurança de estar escondida, porque todas as vezes que você esconde as mãos, inconscientemente você está mostrando insegurança. É como se você estivesse querendo esconder alguma coisa. Então, sempre mãos à vista, sempre mãos aqui, assim, ó. Nessa altura aqui do nosso... Pensa na barriguinha aqui. Então, na altura da barriguinha você conversa, você pode expor, você pode ajudar. As mãos ajudam bastante na hora de você expor algum tema. Então, isso que eu estou falando agora, não é mesmo? E papapá. Porque ajuda também o seu corpo a aliviar um pouco o estresse. Porque não dá pra gente ficar paradinha assim, ó, falando, né? Ou então você ficar com as mãozinhas aqui na frente assim, também não dá. Então, você pode sim usar as mãos. Se você estiver sentada numa mesa, você pode colocar as mãos aqui em cima da mesa tranquilamente para falar. Você pode movimentar um pouquinho, mas não cruze as mãos. Muito cuidado. Outra coisa que é muito importante na questão da apresentação é o fato de que quando a gente fala, a gente tende, muitas vezes, a gente tende
a imaginar, a gente tende a pensar de que as outras pessoas já sabem do que a gente está falando. E as pessoas não sabem, não tudo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando eu estou me comunicando aqui com você, por mais que uma coisa possa parecer muito óbvia, não significa que todas as pessoas tiveram o mesmo entendimento. Então, procure expor as suas ideias de uma forma com que qualquer pessoa que nunca escutou sobre esse tema poderia entender. Isso é uma coisa, é uma estratégia muito importante, muito boa, para você expor, sanar dúvidas, mesmo antes que essas pessoas tenham, porque você já está explicando tudo. Não é você explicar cada vírgula, mas é você dar um contexto geral. Você imagina que você tem alguns chefes aqui, alguns diretores, que eles não estão acompanhando o seu trabalho dia a dia. Então, sabe, dá uma situada nesse pessoal. Fala assim, olha, o projeto tem andado dessa forma, tem acontecido tudo isso, e por conta de tudo isso, eu cheguei nessa conclusão, ou eu cheguei nessa necessidade aqui que a gente precisa encontrar a solução, ou porque aconteceu tudo isso, é que agora nós temos que tomar essas atitudes. Mas você coloca todo mundo meio que no mesmo barco, você sintoniza todo mundo no que está acontecendo. Muito cuidado de achar que todo mundo já sabe o que você está falando, a não ser que você esteja numa apresentação, numa reunião, onde todas as pessoas realmente já estão participando. E olha, mesmo quando as pessoas estão participando, cada um, né, separado um pouco no andamento desse projeto, é bom, mesmo assim, sintonizar todo mundo, porque pode ter certeza que um ou outro tem uma interpretação diferente. Então, você pode ter certeza que você fica impressionada como as interpretações são diferentes. Então, quando você já esclarece, já coloca todo mundo ali sintonizado, você evita com que pessoas tenham interpretações diferentes depois no que você vai falar. Principalmente se a sua informação, se a sua comunicação, né, do que você está querendo passar para eles é realmente muito importante, ou depende de alguma movimentação financeira, ou realmente é uma decisão, uma coisa que depende de uma decisão delicada, que é difícil. Então, é sempre bom sintonizar todo mundo. Bom, esse é um ponto importantíssimo. Muito cuidado com a interpretação, então, de que cada um tem. Não imagine que todo mundo já sabe. Tom de voz, como eu já falei antes, muito cuidado com o que você se porta. Outra coisa, geralmente quando você está terminando a sua apresentação, você tem que dar um espaço, caso você possa, pelo menos a maioria das apresentações ou reuniões, etc., você sempre tem que abrir um espaço para perguntas. Então, nunca termine uma apresentação falando assim, alguém tem alguma pergunta? Não, muito obrigada, tchau. Não corta esse espaço por medo de perguntas. Caso você receba uma pergunta do qual você não tem a resposta, você pode sim chegar para essa pessoa no meio de todo mundo e falar assim, você não vai... Veja, vou repetir agora devagar. Nunca fale, eu não sei, e ponto. Não, você vai falar assim, eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou verificar e eu posso te passar essa resposta depois da nossa palestra, depois da nossa reunião, ou eu posso passar essa informação para você amanhã, porque assim você ganha tempo para poder buscar as informações e passar para essa pessoa, ou passar para esse time. Mas nunca diga assim, eu não sei. Desse jeito, não. Você vai dizer, olha, no momento eu não tenho essa informação para te dar. Vou verificar e eu retorno para você posteriormente. Combinados assim? É muito mais elegante. Você não simplesmente não tira a sua responsabilidade, do tipo, eu não sei. Você não demonstra aquela forma do tipo, uma pessoa insegura, despreparada, porque você
tá mostrando que você tem maturidade suficiente, tipo, eu não tenho essa informação agora, às vezes você precisa também pegar essa informação com outras pessoas que não estão ali, ou você precisa também verificar alguma outra coisa para dar a resposta para essa pessoa. Então, não é problema nenhum você não ter a resposta. O problema é como você responde, entendeu? Então, não é para falar, ai, não sei. Esse tipo de coisa, não. Muito cuidado com o nervosismo, porque às vezes você fala isso sem perceber. Então, por isso que assim, o tom de voz é extremamente importante. Linguagem corporal é extremamente importante. Então, muito cuidado, né, de ficar com as mãos, muito cuidado com o tom de voz. Eu já falei isso antes, mas é que é tão importante que eu tô repetindo aqui pra você, tá bom? Bom, eu falei de todos os pontos relacionados à apresentação. Sibeli, se eu fizer tudo isso, é garantia de que minha apresentação será maravilhosa? Não, não é. Eu não vou te iludir. Eu tô aqui para falar a verdade. O que eu quero é te encorajar a sempre que você puder, apresente, fale. Porque como eu falei bem no comecinho do vídeo, tudo é treino. Se você não se expõe para esse tipo de situação, você nunca vai ter a chance de melhorar. Tem muitas pessoas que sempre saem de cena para não ter que passar pela situação do tipo de apresentação, para não ter que passar pelo tipo de situação de falar pelo um time. Tem muita gente que tem bloqueio. O que precisa ser entendido é se esse bloqueio ele é tão grande a ponto de te privar de oportunidades. Então realmente um trabalho tem que ser feito nesse aspecto, um trabalho talvez também com psicólogo para tentar entender por que bloqueia tanto, por que você não se permite a determinados desafios. Existem técnicas para você poder melhorar a sua timidez, melhorar a sua capacidade de comunicação. Então é muito importante você ter uma autoanálise aqui nesse momento para poder avaliar. Bom, eu não participo de apresentações porque eu tenho uma certa vergonha, não me sinto preparada, mas agora eu já sei o que eu preciso fazer para poder me apresentar. Ou é porque eu tenho uma timidez tão grande que me paralisa? Porque se você tiver uma timidez que te paralisa nesse ponto, por favor, busca ajuda, porque você tá deixando milhões de oportunidades passarem na sua mão e você não tá aproveitando, sabe? Uma coisa é a gente ter um problema, você olhar e falar assim, eu não sei como resolver. Outra é você olhar para esse problema e falar assim, eu não quero resolver, porque dá trabalho. Então deixa assim, não vou apresentar não, deixa quieto, tá tudo bem. Encara, a vida é boa demais para você só ficar deixando a vida me levar. Toma a rédea desse negócio, vai apresentar, se expõe. Você só tem a chance de poder brilhar, você só tem a chance de se destacar como engenheira, como se destacar depois futuramente como uma supervisora, por exemplo, você subir num cargo de liderança quando você se expõe. E a exposição não significa que você não vai ter fracasso. Não, você vai. Como todos os seres humanos dessa terra maravilhosa. Muitas vezes a gente fracassa em várias coisas da nossa vida. A grande diferença é que você levanta e continua. Essa apresentação não foi tão boa quanto eu tinha imaginado? Beleza, a próxima eu vou fazer melhor. Já gravei o meu videozinho aqui, já sei como é que eu tenho que me comportar, já sei assim como é que eu preciso me movimentar. Tô muito corcunda porque eu tô com vergonha. Se expõe, bota o ombrinho para trás, queixinho aqui pra cima. Não é ser arrogante, não é ser metida, é uma pessoa com uma postura firme. É para você poder olhar e falar assim, olha, tô aqui, me preparei, tô me dedicando, é a sua vida, é a sua carreira profissional, bora, você tá criando isso, tá na tua mão. Você só tem a chance de fazer isso se você participar. Então, depois de tudo isso que eu tô te falando, eu tô te dando uma injeção de motivação, uma injeção aqui de estratégias para você poder participar de uma apresentação melhor.
Encara, não tenha medo. É igual aprender a nadar. Cai na água e vai, filha. Você vai se afogar um pouquinho, mas você pega a pranchinha ali, ó, e vambora. É assim que a gente vai se tornando um profissional melhor. Treinando, errando, melhorando e seguindo. É assim na vida com tudo. É assim quando você aprende a cozinhar, é assim quando você aprende a dirigir o carro, é assim com tudo. A primeira apresentação vai ser mais ou menos, a segunda vai ser melhor, a terceira já tá bacana, a quarta já tá ficando top, as outras já tá ficando, já tira de pezinho nas costas já, entende? É muito importante que você vai pra frente, encara, não tira o time de campo. Aqui a gente tem que formar nossas engenheiras com muita força, com muita garra, com muita dedicação, porque é assim que você quer ser, reconhecida pela sua competência, pela sua alta performance. E a apresentação faz parte disso. Então, presta bastante atenção em tudo que eu falei. Tem dúvida? Manda uma DM para mim, manda um e-mail, eu vou ficar feliz de te responder. Eu espero muito, muito que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te inspirado a você criar coragem para você participar de mais reuniões, para você participar de mais apresentações, para você se expor, para você não ter medo de errar, porque isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. O erro de você cometer um erro quando você está falando, de você cometer um deslize ou outro, é natural e tá tudo bem. A grande questão é que você está ali testando, treinando, batalhando e você está se tornando melhor. Não existe como a gente só ficar treinando aqui no nosso mundinho, porque a realidade é muito diferente. Você precisa ir para o campo de batalha para você poder ver como é que realmente é. Então não deixa de viver isso. Sente, a vida é sentir. Então, sente ela com intensidade. Vou entrar nessa apresentação, vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que cada apresentação que eu fizer, eu quero o teu pensamento de fazer toda vez um pouquinho melhor. É assim que a gente entra para poder se destacar. É assim que a gente entra no mundo corporativo, na vida, para poder ser um pouquinho melhor todo dia. Concorda? É assim que tem que ser. Bom, depois dessa injeção boa de motivação, eu espero muito que você tenha gostado, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, se você gostou, salva, compartilha, manda para suas amigas futuras engenheiras, porque eu acredito muito que quando uma ajuda a outra, a gente transforma o mundo da engenharia num lugar muito melhor para nós, tá bom? Te vejo na próxima aula, não esquece. Tem dúvida? Manda aí depois para mim, porque afinal de contas eu tô aqui para te ajudar a você alcançar o seu primeiro emprego e eu quero muito que você tenha muito sucesso, tá bom? Te vejo na próxima aula. Tchau!